Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 39. Na aula de número 39, objeto de conhecimento, biotecnologia e DNA, células-tronco, transgênicos, neurotecnologias, avanços e aplicações da genética molecular, decaimento radioativo e armas nucleares, e no detalhamento, engenharia genética. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula vamos falar sobre DNA recombinante e transgênicos. Será que você já viu essa figura, esse símbolo, em algum produto que você adquiriu no supermercado, por exemplo? Bom, por que será que esse símbolo está presente aí em alguns rótulos, né? E o que ele significa? Por que ele tem essa aparência? O que ele quer nos dizer, né? E também, né, para a gente entender, pessoal, que esse símbolo, ele representa os transgênicos, tá? Quando você vê esse símbolo em algum produto que você adquiriu, né, comprando em um mercado, em um supermercado, ele quer dizer para você que esse produto que você adquiriu é um transgênico, certo? E aí a gente se pergunta, afinal de contas, o que é um transgênico? Então a gente vai ao longo dessa aula entender, compreender melhor o que significa tudo isso, certo? Então vamos continuar. Os transgênicos, eles são organismos que receberam genes de outra espécie por meio da tecnologia do DNA recombinante, tá? Então, aquele produto que você comprou, ele possivelmente é de origem vegetal ou animal. Por exemplo, uma garrafa de óleo vegetal, né? Um óleo de soja, ele possivelmente vai ter esse símbolo no seu rótulo. Então, isso quer dizer que aquela soja, ela é um transgênico, ela recebeu o gene de outra espécie e o óleo extraído dela e comercializado, então, é de origem, né, de um vegetal transgênico, tá? Então, agora você já sabe aí o que significa esse símbolo, qual é a associação dele, por que ele está presente ali naqueles rótulos, né? Então, agora você já conhece. E aí a gente falou sobre o DNA recombinante, que é a técnica, pessoal, para poder gerar um indivíduo, né, uma espécie ali transgênica. Bom, o que seria esse DNA recombinante, afinal? Ele é o DNA formado artificialmente, unindo genes de espécies diferentes, certo? Então, essa técnica, ela foi uma técnica que revolucionou aí, né, o trabalho com os genes, tá? O melhoramento genético de algumas espécies. Então, a gente vê aí que ela está atrelada justamente a esse conceito de transgênicos. Então, vamos ver como é que funciona esse DNA recombinante. Observe aí que na nossa imagem nós temos um fragmento de DNA que está em vermelho e nós temos um vetor que pode ser um plasmídio, pode ser ali um material genético de uma bactéria, tá? Bom, o que a gente vai ver aí nessa figura? Que eles vão se unir, né? Então, a gente vai pegar um fragmento de DNA de outro organismo que seja de interesse, certo? E aí a gente vai recortar esse fragmento e vai somar ele a esse vetor. Depois a gente vai ter esse DNA recombinante, porque ele recebeu esse fragmento de DNA de outra espécie, apenas com aquele gene de interesse, certo? Então a gente não precisa pegar, por exemplo, todo o material genético de uma planta resistente. A gente pode estudar o DNA dessa planta e ir a fundo nela para saber qual é o gene que dá essa capacidade para ela ser resistente. E aí tiramos apenas aquele fragmento e inserimos em um vetor que mais tarde será reinserido, ou melhor, ele será inserido no organismo que vai receber esse gene, ok? E para que serve essa técnica, né? Já comentamos aí com o exemplo das plantas. Mas vamos ver aí que existe, né, o uso dessa tecnologia na saúde humana.
Você provavelmente já ouviu falar sobre diabetes. E a diabetes ela é uma condição em que a pessoa não consegue produzir a insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas. E aí o que acontece? Ela geralmente precisa tomar insulina, injetar, né, em si mesma essa insulina. E antigamente a insulina só era conseguida quando se extraía do pâncreas de bois ou também, né, de suínos. Então era algo muito mais complexo, levava mais tempo, né? Então era algo assim bastante trabalhoso. E com o advento aí dessa técnica do DNA recombinante, o que pôde se fazer? Pegar um gene que produz a insulina humana, ou seja, esse gene aqui é humano, pegar apenas esse gene e inserir em um plasmídio. O que é o plasmídio? É o DNA circular de uma bactéria, tá? No caso aqui, nós temos a E. coli, que é o exemplo dessa técnica, que produz ali, né, a insulina. Então, uma vez que ela já tem esse fragmento de gene no seu DNA, ela vai passar a produzir, né? Ou seja, ela vai expressar aquela característica que está no seu DNA e expressando, ela vai expressar, então, esse hormônio que é a insulina. E aí esse hormônio, então, isoladamente será comercializado, será utilizado aí na saúde humana, né? Então foi um avanço aí que proporcionou para as pessoas esse cuidado, esse tratamento a partir dessa técnica. Então foi muito importante para a recuperação de pessoas que possuem essa condição, né? Como no caso da diabetes. E a gente vai ver então uma animação que mostra detalhadamente para a gente como funciona essa técnica. A tecnologia do DNA recombinante é uma técnica que une dois fragmentos de DNA de organismos diferentes. Isso só é possível pois todos os organismos vivos compartilham o mesmo tipo de molécula de informações genéticas, mudando apenas a posição das bases nitrogenadas. Para que esse processo seja possível, é necessária uma técnica aplicada por cientistas. Primeiro, o cientista identifica o gene a ser modificado, ou seja, acrescentado. Depois, usando uma enzima de restrição, o cientista corta o DNA em um local específico para inserir o gene desejado. Essas enzimas funcionam como tesouras moleculares. O gene de interesse é então inserido no DNA cortado. Para unir esses pedaços de DNA, os cientistas usam outra enzima chamada ligase, que funciona como uma cola, ligando os pedaços de DNA juntos. Esses pedaços de DNA cortados e colados são transferidos para um plasmídio, que é uma molécula de DNA circular encontrada em bactérias. Esse DNA é capaz de se multiplicar sozinho. O DNA recombinante agora precisa ser inserido no organismo-alvo. Isso pode ser feito de várias maneiras dependendo do organismo. Em bactérias, por exemplo, o DNA recombinante pode ser introduzido diretamente. Em plantas, pode ser usado um vetor, como um vírus ou bactéria modificada, para transportar o DNA recombinante para as células da planta. Uma vez dentro do organismo, o DNA recombinante é replicado e o novo gene começa a ser lido pela célula, produzindo a proteína desejada. Muito bem, então a gente viu aí em detalhes como que essa técnica acontece, né? E a gente vai ver então como é que ela é aplicada. Então existem várias aplicações para essa técnica. Primeiro na produção de medicamentos, como nós vimos aí na insulina, né? E também no hormônio de crescimento, que é outro hormônio no qual a gente pode utilizar essa técnica. Nas vacinas, nos diagnósticos moleculares e nas pesquisas científicas, né? Então, existem diversas aplicações que a gente pode utilizar essa técnica. E a gente vai voltar para falar sobre os organismos transgênicos. Então, lembre-se aí que nós iniciamos a nossa aula falando sobre eles, mas antes a gente precisava saber como que eles são, né, feitos. Então, a gente já aprendeu que é a partir dessa técnica do DNA recombinante. Então, sabendo dessa técnica, agora a gente sabe que ela pode ser aplicada para a produção aí de um indivíduo, de uma espécie transgênica.
Então vamos ver aí o que seria então esses organismos transgênicos. Eles são organismos, pessoal, geneticamente modificados, e tem essa sigla aí, OGMs, que receberam genes de outra espécie por meio da engenharia genética. Esses genes inseridos, chamados de genes transgênicos, conferem ao organismo uma nova característica que ele não possuía naturalmente. E essa modificação não acontece por cruzamento natural, mas sim em laboratório com técnicas de DNA recombinante. Então a gente vê, né, que essa seleção de características que são importantes, elas foram realizadas e depois esses genes são manipulados em laboratório. Anteriormente, né, a gente sabe aí que na história, um pouco atrás, quando a gente queria selecionar uma característica que era de interesse, bastava fazer alguns cruzamentos. Mas nem sempre esses cruzamentos chegavam ali no objetivo que a gente queria. Então, essa técnica ajudou a chegar nesses objetivos. E como é que ela funciona aí, só para a gente relembrar? Observe aí, olha, que aquela característica desejada, seja de uma planta, de um animal ou de um micro-organismo, né, ela será identificada no DNA daquele doador, né, e aí apenas aquele gene de interesse será extraído e será, então, adicionado em uma outra variedade, né, uma variedade aí comercial. Então, se eu tenho uma planta que ela tem um interesse comercial, né? Ela serve para alimentação e aí a gente vai precisar produzir bastante. Então, esse gene que pode dar ali uma vantagem para essa variedade vai ser inserido e aí a gente vai ter uma variedade nova, ou seja, uma variedade transgênica, tá? E é importante a gente também diferenciar o que é um transgênico de um outro organismo geneticamente modificado. Então, vamos observar aí, olha, que nem todo organismo geneticamente modificado, ou seja, OGM, é transgênico. Então, não necessariamente será um transgênico um organismo geneticamente modificado. Então, qual seria esse? Seria qualquer organismo que teve o seu DNA alterado. Mas um transgênico, ele é especificamente aquele que recebeu os genes de outra espécie, tá bom? Então, a gente pode sim ter espécies geneticamente modificadas, mas que não receberam genes de outras espécies. E aqueles que receberam, a gente chama de transgênico. E aí a gente vai observar alguns exemplos. Olha só, nós temos aí, por exemplo, o milho, tá? O milho BT, ele sofreu modificações genéticas, né? Ele recebeu aí genes de uma bactéria e essa planta, como benefício, ela passa a produzir toxinas contra lagartas. Então, as lagartas, elas são aí pragas, né, em plantações e olha só, esse tipo de milho, ele consegue ser resistente a elas porque produz uma toxina. Temos ainda a soja RR, que recebeu um gene de resistência ao herbicida glifosato, e aí ele vai sobreviver, nessa variedade vai sobreviver a herbicidas, facilitando o manejo. Temos ainda o arroz dourado, que recebeu genes do milho, né, e também de bactérias, e ele vai produzir o beta-caroteno, ou seja, a vitamina A. Então, é um arroz enriquecido nutricionalmente. E o exemplo aí da insulina humana, como nós vimos, né, que recebeu aí um gene humano e a bactéria passa a produzir a insulina usada em tratamentos. Então, nós vimos aí a importância dessa técnica, o que ela trouxe de avanço para a ciência e também, né, para a sociedade, porque temos aí vários transgênicos que servem de alimentação também, né? E a gente vai falar agora sobre como é a produção de transgênicos no mundo. E olha só, pessoal, o Brasil ele está em segundo lugar no mundo inteiro com a produção aí de transgênicos. Só está em segundo lugar porque em primeiro lugar está os Estados Unidos e na sequência ali em terceiro lugar nós temos também a Argentina, tá? Então são muitos aí, muitos produtores, né, espalhados pelo nosso país e nós produzimos aí cerca de 24 milhões de hectares de transgênicos, tá? E dentro desses transgênicos nós temos aí alguns organismos, né, algumas variedades e principalmente a gente produz aqui a soja, 92% da nossa produção de transgênicos é de soja, seguido aqui 90% de milho
e também 47% de algodão. Então, são essas plantas, né, que têm sido produzidas, os transgênicos, que o Brasil produz, né, e nos coloca aí em segundo lugar no ranking, certo? Bom, a gente vai ver que essa produção no Brasil, né, ele é um dos grandes produtores, tá? E na safra, por exemplo, de 2022 para 2023, o Brasil ele cultivou ali cerca de 56,9 milhões de hectares de lavouras com transgênicos, tá? Principalmente aqueles que são destinados à alimentação, como por exemplo a soja, o milho, né, também, mas também aqueles que têm a finalidade para a indústria, tá? Como o algodão, também o feijão, a cana-de-açúcar, entre outros, ok? E agora a gente se pergunta qual a vantagem, né? E existem desvantagens, existem vantagens em se consumir alimentos transgênicos, né? Bom, a gente vai ver que existem as duas vertentes. Quer dizer, a gente pode sim observar que existem vantagens, como por exemplo, maior produtividade, né? Porque aquela planta, por exemplo, que tem um interesse comercial, ela pode ser produzida em larga escala. O custo pode ser reduzido, como no caso de plantas que têm uma resistência a pragas, então você não precisa ali, né, o produtor não irá precisar gastar com agrotóxicos. Vai ter um aumento nutricional do alimento, como nós vimos do exemplo do arroz dourado, que recebeu ali, né, a vitamina A. Plantas mais resistentes a pragas, como insetos, fungos, vírus e bactérias, e a variações climáticas. Então, inclusive, nós temos passado por um período de variações no clima, onde a gente observa em certos momentos uma seca muito severa, ou então a gente observa chuvas, né, fora do período que deveria acontecer, e aí inundações. Então, essas plantas que são transgênicos, por exemplo, têm essa vantagem. E a redução do uso de agrotóxicos. Mas agora também precisamos ver com relação às desvantagens, tá? Nem tudo aí é só flores, né? A gente observa aí que também existem as desvantagens. E aí a gente vê que uma delas é o desequilíbrio ambiental. Estão trazendo aí poluição do solo, né? Da água e do ar, o desaparecimento de espécies, a perda da biodiversidade, a contaminação de sementes, são algumas das consequências de se cultivar esses transgênicos, né? Então, infelizmente, quando a gente cultiva uma monocultura, ou seja, a gente apenas favorece uma cultura, a gente está perdendo biodiversidade em determinadas regiões, né? E essas sementes também, elas podem ser aí contaminadas, tá? E aí a gente tem alguns problemas com relação a isso. E para a gente entender e aprofundar mais ainda o nosso conhecimento a respeito dos transgênicos, dessa produção no nosso país, eu convidei uma geógrafa, colega, que vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Olá pessoal, que honra estar aqui com vocês. Eu sou a professora Sandréia Cascais, de Geografia, e vim falar sobre um tema que une o que vocês estudam aqui com o que vemos em Geografia: a produtividade de culturas transgênicas no Brasil. Quando pensamos em OGM, que são os organismos geneticamente modificados ou simplesmente transgênicos, talvez venha à cabeça aquela imagem de algo polêmico. Mas vamos olhar para o lado da geografia. O Brasil, ele é um gigante agrícola e a tecnologia de transgênicos nos ajuda a manter essa posição. A soja, o milho e o algodão são exemplos de culturas que em grande parte são transgênicas por aqui. A principal importância dessa tecnologia para o nosso país é a produtividade. Com sementes modificadas para resistir a pragas ou a herbicidas, os agricultores eles conseguem produzir mais na mesma área de terra, reduzindo assim as perdas. Isso é crucial para a nossa economia, já que a agricultura é um dos pilares da exportação brasileira. Além disso, ter uma produção eficiente nos ajuda a ter alimentos em maior quantidade, o que teoricamente poderia ajudar a baratear o preço para todos.
O Brasil, ao lado de países como os Estados Unidos e a Argentina, é um dos maiores produtores de transgênicos. Essa produção, em larga escala, contribui para o fornecimento global de alimentos, principalmente a soja, que é usada tanto para alimentação humana quanto para a ração de animais. E em um mundo com uma população que não para de crescer, a produção de alimentos é um desafio enorme. E a tecnologia dos transgênicos se apresenta como uma das soluções. Mas e os impactos? Eles são complexos. Na economia, como falei, a produtividade aumenta, o que fortalece nossa posição no mercado global. Isso gera empregos e movimenta toda a cadeia de produção. No meio ambiente, o uso de sementes transgênicas que demandam menos agrotóxicos específicos pode ser um ponto positivo, mas o risco de superpragas ou de contaminação de sementes não transgênicas é uma preocupação real. Outro ponto é que, ao permitir maior produção, a pressão por desmatamento pode ser reduzida, já que não seria necessário abrir novas áreas de plantio. Mas, claro, isso depende de políticas e fiscalizações. E na sociedade, o debate sobre a segurança alimentar é enorme. Há quem defenda que não há riscos e quem tenha muitas dúvidas sobre os efeitos a longo prazo no consumo humano. Outro ponto social é a questão do controle das sementes, que muitas vezes é feito por poucas grandes empresas, o que pode impactar pequenos produtores. Ou seja, o tema dos transgênicos é como um mapa de geografia. Tem muitas camadas. Não é sobre plantar e colher, é sobre economia, sociedade, meio ambiente e, claro, o futuro da nossa alimentação e do nosso planeta. Obrigada pela atenção e continuem essa discussão em sala, porque ela é muito importante. Olha só que legal, a gente viu aí várias nuances a respeito da discussão sobre os transgênicos. E um ponto importante é com relação à preocupação das pessoas, né, sobre a segurança desses alimentos transgênicos, tá? Vimos aí que eles têm, né, bastante vantagens com relação à economia, à produtividade, né? Mas a gente também precisa pensar na segurança alimentar. E os alimentos transgênicos ou geneticamente modificados, eles são alvo de debates sobre sua segurança alimentar, com argumentos tanto a favor quanto contra. Então, é claro, né, que a gente precisa sim se preocupar, discutir a respeito disso, mas a gente precisa entender, né, que existem legislações. E no Brasil nós temos leis que fazem aí, né, o controle dessa produção, tá? Então, nós temos aí na legislação brasileira sobre os transgênicos, temos uma lei, que é a lei de número 11.105 de 2005. E o que diz essa lei, né? Nós trouxemos aí um trecho para a gente conhecer. Então, ela regulamenta e estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, OGM, e seus derivados, e cria o Conselho Nacional de Biossegurança, o CNBS. Então, nós temos aí que essa lei, ela regulamenta, fiscaliza, né, para saber se esses organismos geneticamente modificados, eles são seguros. E essa, na continuidade, a gente vê aí que existe uma comissão, que é a CTN-Bio, ou seja, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, tá? E o que acontece? Ela avalia os riscos dos transgênicos antes da sua liberação. Então, observe aí que essa regulamentação, ela traz sim para a gente, né, uma certa segurança ali da gente saber que não é de qualquer jeito, né? Pelo menos no nosso país existem leis que vão sim garantir que haja uma fiscalização para que não haja, né, ali riscos à saúde humana.
Mas se a gente pensar também do ponto de vista, né, de que essa técnica ela é aí relativamente recente, certo? Essa segurança dos alimentos transgênicos, ela é um tema complexo, né, cheia de argumentos que são contra, que são a favor, mas esses órgãos que regulamentam, né, essas leis e também as pesquisas científicas em cima desse assunto, elas indicam que os organismos geneticamente modificados, eles são seguros, e a gente pensa aí também na preocupação sobre potenciais riscos que devem ser levados em consideração, tá? Então a gente observa aí que existe, né, pesquisas científicas também a respeito desses transgênicos, né, que a gente precisa cada vez mais pedir que as políticas públicas incentivem os pesquisadores, né, para que haja recursos para essas pesquisas, para que a gente possa chegar ali, né, no patamar de saber realmente até que ponto pode ou não influenciar na saúde humana, certo? Então, a gente realmente precisa pensar a respeito desse assunto. E a segurança alimentar, gente, ela é um direito, afinal de contas, fundamental, né? E essa discussão, ela tem sim que considerar que existem tanto benefícios quanto potenciais riscos, tá? E buscar sempre, né, garantir a saúde humana e a proteção do meio ambiente. Então, é isso que a gente precisa sempre buscar, né, para entender, para compreender que o assunto dos transgênicos, ele é recente, né? A gente tem aí apenas algumas décadas trabalhando com esses assuntos, tá? Consumindo também esses produtos. Talvez você se pergunte, né? Nossa, será que eu já consumi algum produto transgênico? Bom, é muito provável que sim, que você já consuma esses transgênicos. Basta que você observe lá nos rótulos de produtos industrializados que chegam na sua casa, né? Observe naquele rótulo se tem aquele símbolo que é um T amarelo, né? Ele vai indicar para você que aquele alimento ele é de origem animal ou vegetal que foi modificado geneticamente, né? Ou seja, que é um transgênico, certo? Então, observe aí no seu dia a dia, porque o conhecimento também nos permite, né, inclusive, escolher se queremos ou não adquirir. Ninguém é obrigado a consumir esses produtos, né? Então, você pode, sim, substituí-los por outros que você considera melhor. Por exemplo, né, alimentos que são orgânicos, que são produzidos, né, por aquelas pessoas que cultivam na sua própria casa, na sua própria lavoura, também, né, seria até mais interessante. Bom, nessa aula a gente falou bastante sobre a manipulação dos genes para o melhoramento genético, a engenharia genética envolvida ali, né, na produção de transgênicos, e vimos aí os argumentos contra e a favor sobre esse assunto. Eu espero que você tenha compreendido e até uma próxima.